Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós aqui, Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje estamos aqui eu, Gustavo, Jones e Rafa para pensarmos algumas coisas práticas para a nossa vida diante do tempo que nós estamos vivendo. E hoje, talvez de uma maneira diferente, nós não temos simplesmente um tema definido, mas nós queremos bater um papo aqui, conversar a respeito do que temos vivido, dos nossos tempos modernos, e trazer algumas palavras aí para vocês também. Quero agradecer por nos acompanharem, estarem junto conosco. E vamos lá. Quero saber de vocês aí, porque eu e o Jones estamos na mesma cidade, o Rafa está em outra, mas eu quero saber de vocês aí, diante desses decretos novos aí de Covid, né, situação que a gente tem enfrentado, um pouco do agravamento, como que é a igreja de vocês, como é que vocês têm lidado com essas situações aí? Aqui, por enquanto, não fechou de novo, mas quero saber de vocês, como que a igreja tem lidado com isso? Bora lá. Primeiro os mais velhos, né? Pode começar, Rafa. Os idosos. Vamos falar com os idosos. Já que a gente está falando de Covid, né? Grupo de risco primeiro. Eu nem vou falar da questão da igreja em si, Gustavo. Aqui em São Paulo, talvez em Goiás isso tenha sido menos frequente, mas decreto aqui novo e determinação nova do Estado é toda semana. Então, é uma brincadeira com a população que o pessoal está fazendo aqui. É um vai e vem que desgasta, que cansa e que, ao mesmo tempo, tira a credibilidade do governo, né? Então, as pessoas não acreditam mais. Elas estão tocando a vida e com os cuidados que elas já sabem que tem que tomar. Máscara, álcool em gel, distância, toda essa história. Mas basicamente, cada município está fazendo a sua forma, está trabalhando com a sua forma, com o seu contexto, melhor dizendo, com o seu contexto. Inclusive, está tendo alguns embates bem interessantes entre prefeitos e governador, embates sérios aqui, brigas feias, né? Então, coisa que já tem acontecido já de um tempo aí, né? Isso. Às vezes a gente não sabe exatamente se é só um discurso de preocupação mesmo, né, de saúde, Sim. ou se entra alguma coisa da questão política aí por trás, mas... Eu não tenho medo de ser interpretado mal, não tem interesse político, não tem como não ser interesse político. Então, pegaram a doença, pegaram essa catástrofe que a gente está vivendo e simplesmente estão usando para tentar se transformar nos heróis, né? Você cria um caos para depois você trazer a solução como herói. Isso é de um mau caratismo terrível. Então, a gente está vivendo isso, a gente está na mão de déspotas. A verdade é essa. E, infelizmente, a doença que deveria ser pensada, tratada com cuidado, né, que deveria ser tratada com seriedade, é brincadeira na mão desses caras. Então, como você falou aí, da questão da igreja, na verdade, aqui nós estamos vivendo, teoricamente, numa vida normal, apesar do Estado não estar normal. A gente está tendo alguns problemas. Eu tive por volta de 12 famílias aqui que tiveram contato com a Covid. Graças a Deus, Deus não promoveu nenhuma delas. Estão todas aqui com a gente. É uma coisa que desde o começo eu já avisei para o pessoal, todo mundo vai pegar isso daí. A Covid não vai embora agora, ela vai ficar com a gente 20, 30 anos, como a H1N1 está aí. Vixe, então, olha o profeta no nosso meio, rapaz. Gripe é assim. É uma questão só de observar o que a gente já passou. Então, ela não vai embora, ela vai ficar rodando, mudando e mutando. A gente só tem que tomar esses cuidados. E a gente não pode apenas sobreviver. A gente tem que pensar em viver e como viver com isso, né? Então, eu acho que essa situação ela precisa começar a ser pensada por cada um de nós e a gente parar de ser simplesmente cordeirinho e ficar esperando a determinação de lá de cima dos mais iluminados. Não tem ninguém iluminado lá em cima. Mas, Rafa, já que você entrou nesse assunto, daqui a pouco eu passo para o Jones e volto esse assunto para o Jones. Mas como é que fica, então, a nossa questão aqui quando a própria Bíblia fala para nós, né, em relação à obediência às autoridades civis que foram instituídas por Deus? Como vocês enxergam isso, diante disso que nós estamos falando, né? Porque, já adiantando aqui, talvez a gente pense em relação a ser sujeito às autoridades. Mas a ideia do rebelar-se é quando isso, de certa forma, ofende o nome de Deus, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, como Daniel, que seriam
obrigados, né, a se curvar e tal, diante de Deus, Estado, enfim. Uhum. E assim, como que você enxerga, interpreta isso, a questão da sua obediência civil? Ou não? Para mim, o conceito precisa ser definido a partir da origem do poder. Qual é a origem do poder? De onde vem o poder? No conceito brasileiro, o poder vem da democracia, ou seja, desculpa, o poder vem do povo, por isso o nome democracia, né? Kratos demos. Então, o poder está no povo, e assim entendemos que, a partir do povo, essas pessoas que estão liderando são autoridades. Mas nós não somos brasileiros, né? Ao final das contas. De forma bem clara, a Bíblia diz que nós já fomos retirados desse mundo, apesar de estarmos nesse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo, apesar de estarmos nesse mundo. Portanto, nós entendemos que toda autoridade provém de Deus, é isso que Paulo fala. Toda autoridade provém de Deus, e provindo de Deus essa autoridade, ela só é autoridade sobre mim, desde que isso não vá ou não interfira naquilo que Deus já determinou e ordenou para o seu povo. Quando você tem governantes que usam dessa carta, dessa procuração dada por Deus ou dada pelo povo na democracia, você obviamente tem pessoas que estão usando em benefício próprio esse poder que não é deles. O poder não é deles. Eles não têm poder. Eles não são autoridades, eles são autorizados. Basicamente é isso. E nesse sentido, é óbvio, o senso comum consegue julgar isso, né? Por incrível que pareça. Os desmandos que nós estamos tendo hoje no país, tanto a nível de governo federal quanto a nível de governo estadual. A gente precisa começar a ter um pouquinho de esclarecimento e parar de ouvir os nossos governantes e tentar julgá-los nesse sentido. E quando nós chegamos num tempo onde a liberdade está sendo caçada como um criminoso, é o tempo, inclusive, da gente começar a julgar as atitudes dessas pessoas. Eu não estou falando aqui de revolução. Mas o que entra por trás disso aí, Rafa, não seria o que muitos alegam, né, do bem comum, porque isso tem a ver com saúde pública, não é simplesmente cercear a liberdade porque eles não querem que aconteça culto. Mas não seria algo no sentido de saúde pública, a gente está olhando para o próximo também. Beleza, vamos lá. A gente já falou muito aqui, espera aí que eu quero ouvir o Jones nessa aí. Então vai dar, Jones. Jones, começa na história aí, como é que está a sua igreja, como é que vocês estão lidando com isso, e se vocês são obedientes ou não à autoridade civil. A gente não tem as 10 botas aqui, não, para fazer mal para gente. Gente... Eu não entendi a piada, não, mas beleza. 10 botas. Pastor, ninguém gosta, não, né? É interessante, tudo que o Rafa falou, né? Aqui em Goiânia, nós, graças a Deus, estamos gozando de uma liberdade para cultuar ao Senhor, apesar das restrições. O decreto, por exemplo, que saiu essa semana, não impediu as igrejas de se reunirem. Nós já tivemos aí uma votação, inclusive, na Câmara Municipal de Goiânia, colocando o serviço religioso como um serviço essencial. Então, nós vemos aí influência tanto no meio evangélico, como também os católicos, até na política de Goiânia. Só um parênteses, então, Jones, aqui está na mesma situação, tá? Na minha cidade. A igreja é serviço essencial, por isso que a gente está reunido. Então, a gente não houve nenhum impedimento para reunirmos, né? Mas compreendemos a circunstância e a situação que estamos vivendo. Apesar dessa questão política que se instaura no país, a gente consegue compreender também que vivemos, de fato, uma pandemia. Isso é nítido, inclusive pelas perdas que nós estamos tendo de pessoas queridas por meio desse vírus, da Covid-19, um vírus extremamente seletivo, né? Porque apesar de ter um grupo de risco, é um vírus que alguns que são de risco nem sentem nada, outros que não são de risco vão para a UTI e falecem por causa desse vírus. Então, é um vírus extremamente seletivo, né? Não há como negar que existe a providência do Senhor de trás de tudo isso, que dirige a história para o fim, mas nós precisamos fazer a nossa parte com as proteções devidas, né? Nós nos protegemos, por exemplo,
com a questão das máscaras, a questão da separação das pessoas, a não utilização da quantidade máxima do local que nós utilizamos. Então, essas coisas são importantes, eu creio que são importantes. Nós precisamos cuidar dos nossos, né? Como nós não sabemos, de fato, quem é de risco e quem não é. Mas eu compreendo que existe todo um teor político aí em volta e uma parcela da população que exige, inclusive dos líderes políticos, até isso há de se questionar até que ponto isso é democracia, viu, Rafael? Você mencionou democracia, mas enquanto o povo, ao invés de fazer a sua parte, né, nas suas comarcas, no seu individual, como um homem público que exige que o poder político obrigue a população a fazer a sua parte, entenda, isso daí não é democracia, isso daí é uma oligarquia, né? Isso daí é o despotismo, né? Que você chamou de 10 botas aí. Isso é um despotismo. Isso daí, você pegou. É claro que eu peguei. Agora sim faz sentido. O Gustavo que não tinha entendido. Rapaz, que esse cara tá aqui? Que piada é essa? Foi ruim demais, a verdade. Foi péssimo. Piada de pastor, né? Essa aí mesmo. Por isso que a gente piada tem essa fama, é terrível, né? Viu, Rafa? Então, eu creio nisso, né? Porque você vê aí uma situação. Vamos pegar aí o carnaval, né? O carnaval aqui em Goiânia não é uma cidade conhecida pelo carnaval, né? Goiânia sempre, o carnaval foi muito ruim. Ainda bem. Mas interessante, Jones, colocar isso aí, porque aqui a gente tem, na verdade, é como se fosse um turismo religioso. Na época de carnaval tem grandes eventos religiosos aqui na cidade, imensos, né, cara? Reúne muita gente aqui. Vou falar do carnaval, e depois eu passo para esses eventos religiosos aí, o Gustavo ele está mais inteirado. Então, você foi, né, Gustavo? Então, eu estava passando, vindo da casa do meu sogro, acho que na segunda noite, né, na terça foi a terça de carnaval, caiu dia 16, mês-versário da minha filha, então nós estávamos lá na casa do meu sogro. E voltando à noite, na segunda noite de lá, nós passamos numa avenida que tinha vários barzinhos extremamente lotados, inclusive uma casa de festa com luz e lotado. A gente olhou dentro, nós estávamos no carro passando na avenida, não tinha onde caber mais pessoas e tinha gente estacionando lá fora para entrar. Então, assim, é este o mesmo povo que exige um fechamento completo. Por quê? Porque não entendeu o conceito da democracia de que tem que partir do povo e não de cima para baixo. Se parte de cima para baixo, não é uma democracia, é uma oligarquia. A mesma coisa os evangélicos. Nós não podemos colocar apenas quem não é evangélico nesse balaio, né? Se você colocar aí os evangélicos, né, Tucci? Fala aí, Rapaz, as notícias que você ouviu falar. Assim, essa história que a gente sempre fala e olha para isso, né? Desses pares ou aglomerações que o povo está fazendo. E aqui também nós tivemos notícias aí, não só no carnaval, por conta dessa colocar assim, fama, né, que a cidade tem, mas nós tivemos aí, recentemente igrejas lotadas, pessoal sem máscara, ambiente fechado e muito cheias, cara. E aí eu sei que teve um encontro aqui, né, dos responsáveis pela saúde pública com representantes de igreja, falando, gente, não adianta nada a gente cobrar desse pessoal e vocês também não derem exemplo, né? E isso, infelizmente, é o que tem gerado também essa fama entre os evangélicos, né? Da mesma forma, a gente que cobra, a gente que luta, né? Que está pelo lado direito da justiça, mas não está fazendo sua parte nessa história também. Cara, foi triste assim, né? É exatamente o entendimento de que a autoridade está em Deus. É isso que precisa ser compreendido. Porque quando a gente entende que a autoridade está em Deus, a mudança ela é individual. Ela não é coletiva, ela acontece de forma individual e tem reflexo coletivo. O que acontece no que a gente chama hoje de autoridade é que eles querem fazer uma mudança coletiva que provoca uma mudança individual, e isso não vai acontecer. Eles vão descobrir, mais cedo ou mais tarde, que o povo não é obediente. E aí eu tenho exemplos na história, inúmeros que eu posso contar, mas, claro, o que mais salta aos olhos e o que mais chama atenção é da Alemanha nazista. Onde a ciência e o bem comum
eram as justificativas exatamente do Partido Nazista para levar a cabo o seu plano de uniformidade nacional. Então, assim, quando você fala do bem comum, quando você fala de ciência, quando você fala de que a partir da ciência nós precisamos limitar a liberdade, isso já me dá um arrepio na espinha, porque geralmente isso leva a ditaduras sangrentas. Nunca na história esse discurso levou a uma paz. Porque você vai ter que colocar as pessoas dentro de caixinhas que elas não vão aceitar e, consequentemente, elas vão ter que ser punidas por isso. Eu acredito, Gustavo, de que a liberdade que nós temos dentro de um país, e essa é uma defesa do protestantismo, exatamente para a gente ter liberdade de pregar o evangelho, é uma das coisas que garante a pregação do evangelho, é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensar. Essa defesa da liberdade é o que dá o tom, ou pelo menos a gente tem condição de discutir ideias e, a partir da discussão de ideias, chegar num consenso. O problema é que hoje você tem uma conversa só que aceita. E esse é o problema. Você não consegue discutir ideias, você não consegue conversar, você não consegue desenvolver argumentos, que você é taxado e colocado dentro de um partido, dentro de um pensamento. E isso complica, porque se você não tem discussão de ideias, você não tem desenvolvimento, você não tem condição de avaliar o contexto. E aí você fica na mão de déspotas esclarecidos, que é assim que são chamados, os 10 botas, como diz o Jones, esclarecidos. Ô, Rafa, legal isso que você está falando, né? Porque é muito provável que... É muito provável não, né? Porque o nosso vídeo não encontra um alcance, mas se encontrar um alcance aí, o pessoal vai colocar lá no comentário, né? Seus genocidas, bolsomínios e etc e tal. Agora eu posso ir para cadeia, viu? Agora vocês podem ir para cadeia em flagrante. Ainda. Corre esse risco, moço. É doido. Mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu não quero ir para cadeia. Como diz fala um negócio aqui. Só para encerrar, Gustavo. Como diz um cientista político aí, se vocês forem começar uma ditadura no Brasil, me avisem que eu paro de fazer vídeo, porque eu não quero ser preso. Eu não tem problema, eu paro de fazer vídeo, mas enquanto eu tiver liberdade eu vou fazer, mas me avisem, por favor. Pois é. E, gente, como é que vocês estão lidando com as lives? Porque, vou dar um exemplo nosso aqui, cara, ninguém suporta mais isso, né? Esses dias eu estava ouvindo numa rádio uma banda, e eu não vou me lembrar que banda que é agora, mas é gente muito conhecida no país, que eles também estavam, desde o ano passado, fazendo lives, né? E é banda de alcance nacional, muito grande, né? Estavam dando uma entrevista numa rádio. E eles mesmos falaram, cara, a gente não suporta mais isso, não queremos fazer, vamos parar com esse programa, parar com tudo. E aí, assim, rapaz, a gente tem que quebrar a cabeça aqui para pensar o que fazer com a igreja, porque nós não voltamos também com todas as atividades presenciais, algumas eles estão restritas, né? Temos cultos, alguns encontros, sim, de algumas faixas etárias, que está tudo liberado pelo decreto aqui e tal, mas algumas ainda estão funcionando online. Só que, cara, tá difícil a gente pensar isso, né? Porque eu acho que a gente, no começo, foi bom, teve um alcance muito bom, mas hoje tá canseira. Você ficar em frente ao computador, ter que entrar numa reunião, né? Tem uma turma que gosta e tá lidando super bem com isso, mas... Cara, eu sou da outra turma, que já está com dificuldade. Como é que vocês estão fazendo com isso daí? Vou começar dessa vez, porque senão o Rafa não deixa eu falar. Vou só ouvir. Olha, eu acredito que a gente tem que fazer oferecer a modalidade tanto presencial como online para públicos diferentes, né? Eu também estou saturado do online. Na verdade, o que mais tem me cansado no online é essa educação online, né? Porque tanto os estudos que eu faço, tanto na UFG como lá no Mackenzie, está tudo online. E cansa demais a conta. São aulas densas, aula de filosofia, aula de teologia, né? Talvez vocês também estão passando por essa mesma questão, né? Tendo que estudar. Aí sai, por exemplo, um curso, saiu esses dias atrás o curso do Pedro Dutti, gratuito lá, né? Entenda suas crianças ou morra tentando. Depois eu quero ganhar rapaz, comissão, eu quero, pois é, mas é gratuito, mas vai ganhar comissão. Eu estou divulgando, pronto. Rapaz, esse é um curso muito bom, eu estou fazendo,
né? Vale a Ele é pena. extremamente importante, cara. Legal. Eu comecei a assistir, eu tô atrasado, porque eu me canso muito rápido, né? Mas eu quero assistir-lo todo, quero acompanhar todo até o final aí de dia 15 de março, né? O final do curso. Então, até lá, Pedrão e o pessoal lá atualizar do tudo. Invisible College, os caras são muito capazes também, é muito bom poder acompanhá-los. Mas aí a gente vai se cansando, porque é muita coisa, né? Então a gente precisa ter uma dose, no meio desse monte de live, uma dose de presencial, né? Então é muito importante a gente criar as modalidades presenciais, dar a possibilidade, às vezes, a mesma classe no formato online, a mesma classe no formato presencial para quem queira, né? Sabendo que o presencial vai ter menos pessoas, menos alcance, talvez, nessa época, mas tentar, porque uma coisa é verdade, o Vinícius sempre fala disso, né? O Vinícius é até bem radical nisso, né? Que o online veio para ficar. Uma igreja que não usa o online é uma igreja fadada ao fracasso, né? Esse é o nosso Vinícius Keller. Então, temos que usar, né? Agora, live mesmo, eu assisto pouca, né? Ao vivo, assim, tal. E principalmente live de música, né? Eu não sou um camarada que escuta Cara, música, você não não. sabe a dificuldade que é captar, por exemplo, o som de grave para o negócio ficar legal na live. Então você escuta agudo e médio. Nós sabemos sim, porque as Você transmissões é dos nossos louco. cultos aqui, algumas são sofríveis. É difícil, cara, não é fácil. Olha que eu aprendi bastante coisa, viu? Bastante coisa nesse tempo. Para mim foi bom nesse sentido. Mas, cara, a pergunta é: o que é um online? O que é um online? É live? É filmar o que está sendo feito na igreja? É o culto que está sendo feito na igreja? Culto é para ser presencial, não é para ser online. Não dá mais. Todo mundo saco cheio disso. O que a gente fez aqui, com todo o know-how que a gente adquiriu nesse ano, de 2020, a gente está aplicando isso em conteúdo digital, que é uma outra questão, né? A ideia é a gente desenvolver a possibilidade, com pouquíssimo tempo que a gente tem aqui, de colocar conteúdo de qualidade na internet, de forma que possa ser consumido na internet. Porque live, ou pelo menos uma filmagem ao vivo de um culto, ela não é consumível na internet. Dá uma olhada no YouTube e vê quantos vídeos de 1 hora são assistidos. São pouquíssimos vídeos. Vídeo geralmente é 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos. Então, assim, ele não é consumível. E quem consome geralmente isso é quem não tem condição de ir na igreja e, por algum motivo, está assistindo. Nesse sentido, a gente tem que fazer o que o Johnny falou, oferece o serviço. Mas é um serviço oferecido, não é o centro ou o trabalho da igreja. Aqui, inclusive, a gente nem está colocando no YouTube, coloca só no Facebook. Porque YouTube é uma plataforma para conteúdo digital, não para live. É isso que a gente tem pensado aqui. Ô, Rafa, os podcasts no Flow, eles duram 4 horas, 3 horas. Esses dias atrás eu estava assistindo um podcast lá no Flow, passou 4 horas e eu nem vi. Mas, incrível. Os caras estão na alta. Eles são bons, mas dá uma olhada para você ver quantos vídeos que eles têm de partes da entrevista. Esses vídeos de parte da entrevista que faz o negócio viralizar. Aí o cara vai lá e assiste os de 4 horas. Mas é por causa dos vídeos menores. Só que é um trabalho de edição também do caramba. Já que a gente não está falando sobre isso, né? Claro, todo mundo tem seu contexto aí, né? A gente não generaliza, nem limita isso, porque tem gente que gosta, né? Fica horas aí, o estudo online, ele é muito bom em certos aspectos, né? Em determinadas comunidades, isso aí funciona muito bem. Mas dê indicações aí, o que as pessoas podem fazer em casa, quando elas estão em casa. Porque muitos já voltaram, realmente, acho que a maioria já voltou a trabalhar, fazer as coisas, né? Mas fala coisas produtivas aí, o pessoal fazer em casa. Curso bom, nós já indicamos aí o Invisible Call, dormir também é bom. Assistir Big Brother. Não, isso não. Tudo menos isso. Rapaz, não tem como você não ficar sabendo das coisas, porque você vai rodar ali um feed de Instagram, o que mais tem ali é comentar, você não precisa nem assistir, porque já vai saber tudo que está acontecendo. Parece que é hoje a eliminação lá da Carol Conká. Tá sabendo.
Tô vendo também a conspiração contra essa moça. Cheiro de lixo é difícil mesmo de evitar. Rapaz, interessante, já que nós entramos nesse assunto, né? É interessante os comentários que eu vejo também. Aí todo mundo tá falando assim, você não assiste, né? Isso é um engraçadinho. Não, cara, assim, eu não assisto, mas fico sabendo, né? De tudo não, de algumas coisas que estão acontecendo por causa desses comentários que surgem aí, né? Principalmente no Instagram, tudo que tá rodando, tá vendo essas coisas lá. E, assim, o que mais falam, né, a respeito da militância que tem ali dentro, que ninguém suporta isso mais. Nem os próprios militantes suportam isso. Eles não estão se tolerando. E aí, cara, que coisa, né? Eu vi um comentário muito legal, Gustavo, sobre isso. Até a gente falou que ia gravar um episódio sobre isso, né? Quem sabe? Que tá sendo interessante esse Big Brother, porque os militantes, né, os chamados de esquerda, estão se vendo no espelho no Big Brother e não estão gostando da imagem que estão vendo. É bem isso mesmo. Agora já tem uns radicais, assim. Radicais não, acho que os caras estão certos, né? Eu vi um comentário aí de um pastor que eu gosto muito dele também, a respeito disso, que se seu tempo está sendo dedicado a isso, esse tipo de cultura, é porque tem alguma coisa muito errada com o seu coração. Você não entendeu ainda o que Deus te chamou para fazer diante do entretenimento, diante da diversão. Você talvez não tenha entendido isso, é isso que cativa o seu coração. Acho que é bem... Tá certo, é isso mesmo. Tá bem nesse ponto aí, né? Mas vamos que vamos. Deem dicas aí. O que fazer? Fala uns cursos. Assista Papel de Pão. Papel de Pão, uma boa. Paradoxo Central. Aí, ó. Bom demais. Eu ia falar dormir, mas o Rafa já falou. Dormir é perfeito. Dormir você tem horário. Rapaz, eu confesso que eu já falei isso antes, eu gostaria de conseguir, assim, dormir umas 3, 4 horas por noite, mas umas 5 horas por noite e ficar bem, assim, para ter um dia muito produtivo, as horas durarem muito. Mas, rapaz, eu não consigo, não. Eu tenho que dormir um pouquinho mais ali. E eu pensei que você ia dormir menos, você tá doido. Não, rapaz, menos eu não consigo, não. Eu vou dormir menos, né? Se Deus quiser agora, porque filho chegando, nascendo, previsto pro próximo mês. Aí tem como, né? Aí é dormir menos obrigatoriamente, né? Aí o dia rende, rapaz, é comprido, longo. Mas eu queria ficar bem com isso para poder ter mais tempo ali. Só que também entra naquela, né? Se eu tivesse mais tempo também, talvez eu ia estar mais ocioso ainda. Tem mais tempo para ficar ocioso. Então a gente tem que trabalhar, ser produtivo dentro do nosso horário, do nosso tempo ali. E como diz uma professora muito amada nossa, e eu não estou sendo aqui fazendo trocadilho, não, é amada mesmo. Ela dizia: o que você faz, né? Da meia-noite às 5 da manhã. Então, não desperdice esse tempo. Vai ler, vai estudar, vai fazer exegese, menino. Da meia-noite às 5. Você falou que não, tem que agora dormir. Tem que aproveitar o casamento. Quer ver uma dica bacana para fazer em casa? Desligar tudo. Desliga celular, desliga TV, desliga tudo e vai curtir a esposa, vai curtir o filho, né? Vai ter relacionamento com as pessoas, né? Porque a gente já está saturado do online, né? Agora, se necessário online, aí vá assistir coisa boa. Uma coisa boa, eu tenho filhos adolescentes, né? Tenho 2 meninas adolescentes. Cara, gasta esse tempo conversando com elas, entendendo quem elas são, descobrindo as dificuldades que eles estão vivendo, né? Eu tive uma conversa recentemente com a minha menina, foi muito interessante, e ela me mostrou, por exemplo, uma dificuldade dessa geração que não quer crescer. Ela fala: pai, eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo de ser adulta. Eu fico revoltado assim, mas na verdade a minha revolta com você é porque eu não quero crescer, e eu estou crescendo. Você fica mostrando os boletos para ela aí, né, Rafa? Talvez seja isso. Mas é interessante, esse tempo esse ano de 2020 foi interessante para mim por causa disso, porque eu convivi bastante com elas, né? Conversei bastante com as minhas filhas, e nesse sentido foi muito, muito bom. Família, cara, família. 3 coisas fundamentais na sua vida que essa pandemia tentou tirar. Não abandone elas: igreja, escola e família. São 3 coisas fundamentais.
A vida Show. também é Esses dias eu fundamental, vi né? o... Mas Não, para a vida, né, seu Jones? Ô, gato de botas. Rapaz, esse dia eu estava vendo o finalzinho da pregação do Jones, ele fala isso, né? E ora também é por isso, que a gente, a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular e falar, Deus, perdoa a gente, né? Ajuda, dá uma força para a gente fazer qualquer outra coisa, e buscar o Senhor como primeiro pensamento do dia, né? Sim. A gente tem que precisa aprender isso também. isso aí. Pelo menos o bebezinho novo vai fazer você pensar em outra coisa além do celular quando você acordar de madrugada. Pode ter certeza. Mas coisa boa. Gente, não sei quanto tempo a gente ainda tem aí, mas eu queria que a gente pudesse direcionar nosso assunto aqui agora, porque tem muita gente enfrentando luto, né? Muita dificuldade com isso, inclusive entre nós aqui, né? Eu queria que vocês pudessem trazer uma mensagem, já direcionando para o final aqui, uma mensagem de esperança aqui, de conforto para essas pessoas. Vamos lá, aí eu termino. Começa comigo? Eu posso começar. Pode ser. Mensagem de esperança, né? Esses dias atrás, eu estava conversando com a minha mãe sobre o luto de uma pessoa querida, né? Nesses dias de pandemia, nós perdemos algumas pessoas, não pela Covid, né? Pessoas próximas, pessoas distantes, amigos. E esses tempos atrás, eu estava conversando com a minha mãe e falando, mãe, essa pessoa, ela não ficará morta, ela vai ressuscitar. Você tem convicção disso? De que essa pessoa vai ressuscitar? Porque o nosso coração, ele entende, de certa forma, que há vida eterna, que a alma continua existindo, mas não é este o ponto, não é que a alma vai continuar existindo. O Evangelho, Jesus Cristo nos ensinou que não apenas a alma, mas a pessoa, nós iremos ressuscitar. E aquele que crê nele ressuscitará para a vida eterna. Então, o corpo voltará à vida. E isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa expressão para o consolo. Quando faleceu aqui na Igreja Presbiteriana Nova Aliança o presbítero Paulo, eu trouxe esse texto que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós precisamos sempre ter essa certeza de que essa vida aqui é passageira e que aqueles que faleceram e os que faleceram no Senhor ressuscitarão para a vida eterna. Isso deve ser sempre o nosso consolo, né? E é muito mais do que simplesmente a alma vai existir. A alma continua existindo, mas também a nossa vida será plena, corpo e alma, quando Jesus retornar. Acho que o Jones resumiu bem, talvez a maior palavra de consolo, exatamente a esperança da ressurreição, né? E eu gostaria não de ir nesse aspecto, mas em outro, para que a gente possa entender esse momento nosso. Por favor, gente, por favor, mortes não são números. Muito tem se usado isso hoje. 1.000 pessoas, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas morreram. Essas contas são cruéis. A gente tem visto coveiros vestidos de jornalistas. Cuidado com isso. Há uma frase muito famosa que diz: quem salva uma vida, salva o mundo. Eu acredito que uma vida, ela é a própria expressão da vontade de Deus, principalmente quando a gente fala daqueles que são de Cristo. Não vamos contabilizar vidas como se contabiliza dinheiro, como se contabiliza moedas. Isso é perigosíssimo, tá? Choremos por aqueles que vão, vamos sofrer por aqueles que nos deixaram, mas sempre com a esperança de que Cristo salvou o mundo, e que a sua vida foi salva por ele. Consequentemente, o mundo foi salvo por ele. Tá? Então, que essa seja a nossa expectativa, a nossa esperança. E o Gustavo citou isso. Essa semana agora, eu perdi a minha avó Joana, que foi uma figura essencial, fundamental para o meu crescimento e marcante na minha infância. Talvez ela não vai ser lembrada por algumas pessoas, ela vai entrar na contabilidade de algumas outras, mas a minha filha hoje, a minha caçula, se chama Joana por causa dela.
A história dela está na minha história. A história dela está na história da minha filha, vai estar na história da minha neta, da minha bisneta, e assim por diante. E o mais incrível de tudo isso é que isso não vai ficar apenas apresentado em reflexos ou lembranças bem pequenas de expressões nossas, mas a gente vai poder confirmar tudo isso na ressurreição dela no último dia. Ela disse, sempre dizia todo ano, eu queria encontrar Jesus esse ano. Eu queria encontrar Jesus esse ano. E esse ano Deus atendeu o pedido dela. A morte do crente é alegria. É alegria, porque essa esperança se cumpre de forma concreta. A gente fica triste por aqui. A gente fica triste por aqui. Mas o nosso Senhor está voltando. Tá? Se você está passando por algum momento nesse sentido, se essa Covid levou alguém que é especial, você vai saber do que eu estou dizendo, da dor disso. Mas coloca a sua esperança em Cristo Jesus. E tudo Ele fará. Amém. E, gente, minha palavra também final, diante de tudo isso que foi falado, eu quero ver um outro lado aqui também disso, que, claro, nós temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados necessários, né? A gente luta contra tudo isso que está acontecendo. Porém, cuidado se você está com medo excessivo da morte, porque para nós morrer é lucro, certo? Claro, vou falar de novo, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas isso tem trazido angústia excessiva para o seu coração, tirar do seu sono, tirar da sua paz o fato de morrer, talvez você precise repensar se você está preparado para isso, para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, deposite a sua confiança nele, tome todos os cuidados, mas siga em frente, na força do Senhor, na força do nosso Deus, sabe que Ele está com você, nenhum de nós antecipa ou adia o seu dia, pois afinal Ele já determinou tudo isso. Cuide-se, mas siga em frente, vença o medo e, para a graça de Deus, a gente caminha juntos nessa aí, tá certo? Muito obrigado por sua presença aqui conosco, agradeço meus amigos também por estarem aqui mais uma vez, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Valeu, gente, até!